Oi, gente, boa noite. Em Brasília, 20 horas. Sejam bem-vindos a essa live. Meu nome é Hudson Pinheiro, sou fisioterapeuta, sou de Brasília e hoje a gente vai falar sobre o Cobrafin, é o Congresso Brasileiro de Fisioterapia Neurofuncional. Estou aguardando a professora Renata Hassui entrar para começarmos a nossa live. Sejam bem-vindos, o pessoal que está entrando, tá? Temos muita coisa para conversar. Oi, Aline, tudo bem? Deixa eu só achar. Renata, oi, Vivi, tudo bom, gente? Sejam bem-vindos. Renata Hassui, ok. Vamos aí. Sextou e nós aqui, né? Ah, ela aí, tudo bom? Boa noite a Boa todos, boa noite, noite. Hudson. Tudo bem? Tudo maravilhosamente melhor agora. A gente estava esperando, né, Rê, por esse momento já tinha uns dias aí, estávamos conversando. Então, Sim, para todos que estão entrando aí, sejam bem-vindos a essa noite. Então, mais uma vez, obrigado pela parceria, pela audiência, pela preferência. Eu sou o Hudson, sou de Brasília. Atualmente eu estou como diretor administrativo da Abrafin na gestão 2020-2022. E a gente tem uma novidade, né? Vamos falar sobre o Cobrafin e estou na diretoria, na presidência executiva do Cobrafin desde janeiro desse ano. E ao meu lado, a querida professora Renata Hassui, de São Paulo. Se apresenta aí. bom, boa noite a todos. Obrigada, Hudson, por essa grande parceria. Bom, como o Hudson falou, sou de São Paulo, eu estou na presidência do sexto Cobrafin, né? Então, desde 2019, a gente está trabalhando nesse congresso. E com certeza ele vai trazer muita coisa boa para todos. A gente está fazendo com muito carinho, com muita seriedade, e a gente espera que esse evento seja inesquecível. Vai ser sim, com certeza já está sendo, pelo menos para nós dois já está sendo, né? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre o Cobrafin. Então, o Cobrafin, né, o Congresso Brasileiro de Fisioterapia Neurofuncional, está em sua sexta edição, né? A última edição foi em 2018 na cidade de Florianópolis, e aí foi escolhido Brasília, né, para sediar esse evento, né? Então a gente, no primeiro momento, estávamos sobre a coordenação e a presidência executiva do professor Dr. Emerson Fachin Martins, aqui de Brasília, a quem nós somos muito gratos, né, por ter dado esse pontapé inicial, por ter desenhado esse grande projeto, né, inclusive algumas coisas que vocês vão ver em relação à nossa fala sobre os IPs, tudo foi fruto da ideia e da imaginação dele. E aí a gente tinha até feito, na verdade, na época que o evento ia ser híbrido, uma comparação, né, Brasília, Dom Bosco, né, que Dom Bosco foi esse sonhador, mas tinha outras pessoas que vieram concretizar esse projeto, né? Então, nosso agradecimento aí à ideia inicial do professor Emerson Fachin e coube a gente dar continuidade a esse sonho, né, Renata? Uhum. E aí, assim, Isso. vamos falar de IPs, na verdade, que a logo do Cobrafin é um IP, né? Para quem já entrou lá no site, quem já deu uma olhadinha, né? E aí esse IP, essa árvore, tem tudo a ver com o sistema nervoso, né? Um tronco como o tronco encefálico, as flores como os processos de arborização e mielinização. E aí, para a gente começar, existe um poema, um conto, na verdade, de Rubem Alves, que fala sobre a florada dos ipês. E aí, se me permitem, um trechinho apenas que eu acho que tem tudo a ver com o que a gente vai conversar hoje. Então, Rubem Alves dizia assim: floração dos ipês, roxo, o início, rosa, amarela e branca. Né? Não é à toa que a Renata está de branco e eu estou de roxo. São exemplos de transformação, períodos de metamorfose intensa, marcadas por fases tão distintas: expansão e recolhimento. Tudo tem um ciclo.
cada ciclo vamos desenhando nossa vida baseada nos acontecimentos e fases que passamos. Nunca da mesma forma, pois em cada ciclo algo mais se incorpora. Inspiração, expiração, pausa e movimento. Ora tão discreto e quase imperceptível, a árvore do ipê é assim, até que finalmente se transforma numa aparição glamurosa, numa linda explosão florida. Né? É isso que a gente quer, na verdade, a partir desse dia. Realmente, a gente estava, então, discreto em relação a cobrar fim, nas coisas, nas nossas ideias, mas a partir de agora vocês vão ver, inclusive nessa rede social, né? Segue aí a Abrafim no Instagram, visite sempre lá o site cobrafim.com.br, porque a gente vai estar alimentando à medida que as coisas forem acontecendo, justamente para apresentar aí as propostas que nós temos, e são muitas coisas, né? É isso aí. Então, oi Felipe, oi Hércules, tem muita gente entrando, muita gente boa aí, e estamos aí. Então, se você não se inscreveu ainda, vai lá, entra no site www.cobrafim.com.br e aí tem todas as informações que são lá detalhadas em relação à inscrição. A gente tem inscrição para estudante de graduação, de pós-graduação. Vocês, estudantes de graduação e pós-graduação, podem estar solicitando por e-mail um combo para inscrição em grupos, né? Então, temos descontos aí de inscrição por grupos, né? A partir de 7 a 10 estudantes com 10% para aquele grupo, entre 11, 15 e 12%, e de 16 a 20 pessoas inscritas, 15% de desconto na inscrição. Entra no site, tem mais detalhes. Assim como a submissão de trabalhos científicos, né, Renata? Isso. A submissão está aberta, pessoal. Vai ficar aberta pelo menos até dia 22 de maio. Então, como o Hudson falou, a nossa programação ela está organizada de acordo com as árvores dos ipês, e a gente vai ter uma sala, que é a sala IP Verde, que vai ser só para apresentação dos trabalhos. Então, eu acho que o formato online vai permitir a todos um aproveitamento muito maior até do que algumas coisas no presencial, porque na sala vão ficar disponíveis todos os trabalhos científicos de todos os apresentadores, né? E a gente vai ter oportunidade de conversar com todos os apresentadores via chat, né? Então, quer dizer, raramente a gente tem oportunidade de ver todos os trabalhos, né? Então, e uma coisa importante também é que, apesar da gente ter 5 salas simultaneamente, então a IP Verde, onde vão estar os trabalhos científicos, a IP Rosa, né, onde a gente vai ter os minicursos, o Hudson vai falar, a IP Amarelo, a IP Roxo, a IP Branco, onde a gente vai ter o nosso congresso internacional, tudo isso vai estar acontecendo simultaneamente, do dia 3 ao 6 de setembro, né? Mas a gente vai ter pós-evento esse conteúdo disponibilizado para os participantes. Então, essa também é uma grande vantagem do formato online, né? Num formato presencial, se você perdeu uma palestra, você perdeu. Agora, no nosso formato online, você vai poder ter acesso a esse conteúdo. Então, a gente espera que a pessoa que tiver inscrito, o participante inscrito, ele tenha acesso a 100% do conteúdo, mesmo após o evento. Né? É isso aí. E aí já está aberta a submissão, né, Renata? As pessoas podem estar lá na plataforma, elas podem fazer as inscrições nas modalidades, né? E participar dos benefícios. Isso, então é importante dizer, pessoal, que mandem os trabalhos, né? É uma grande oportunidade, a gente vai poder abrigar muitos trabalhos científicos e nós também teremos, como sempre, a gente tem a premiação, né, dos melhores trabalhos, e esse ano a gente tem algumas surpresas para vocês, mas a ideia é que os melhores trabalhos sejam premiados com publicações em revistas científicas aí de qualidade, com uma boa política editorial. Então, mandem os resumos, se inscrevam, participem, é uma chance bastante grande para todos poderem mostrar os próprios trabalhos. E quem já submeteu lá na época ainda do presencial o trabalho e vai continuar, precisa submeter de novo, Renata?
Quem já submeteu no formato de resumo, não precisa submeter de novo o mesmo resumo. A única coisa que vai precisar fazer é submeter uma versão cega, né? Sem o nome dos autores, sem identificação das afiliações, de onde você é, né? Para que a gente possa fazer a avaliação mais imparcial possível. E quem submeteu os resumos na forma resumo expandido, na modalidade online a gente não vai ter mais os resumos expandidos. Então a gente está convidando a todos os autores que já submeteram os resumos expandidos para ressubmeter os trabalhos na forma de resumo simples, né? Todas essas coisas estão explicadas lá no site, né, na parte dos trabalhos científicos, site do Sexto Cobrafim. Se vocês digitarem no Google Sexto Cobrafim, vocês já vão cair direto na página. E qualquer dúvida, tem um contato também ali da WIN, que é a empresa organizadora, e pela própria Brafim vocês também podem tirar as dúvidas de vocês, né? Mas o importante é participar. A gente tem recebido no direct do Instagram uma série de dúvidas e perguntas, só que muitas das dúvidas e perguntas que a gente recebe, elas estão já disponíveis no site, tá? Então dá uma olhadinha no site, né? A gente está alimentando o site lá, tem um pouco de informação sobre quem somos, os membros da comissão científica que já confirmaram presença, um esboço preliminar da programação dentro dessa temática, né, como a Renata já falou, dos IPs, né? Então, a ideia do evento é como se você fosse passear num bosque e sobre aquele IP, né, você desfrutar da sombra, da sua beleza e do conhecimento que está abaixo dele, né? Então, o IP Branco, ele vai abordar o Congresso Internacional, o segundo Congresso Internacional da Brafim. A primeira edição foi lá em Floripa, né? E o segundo vai ser agora, dessa forma online. O IP Amarelo e o IP Roxo tem uma série de peculiaridades sobre a sua sombra, que a gente vai falar daqui a pouquinho. O Roxo, ele vai ter uma sessão casos clínicos, que vai ficar bem interessante, e ele tem uma abordagem interdisciplinar à novidade. Se você que não é fisioterapeuta, você é terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, médico, outros profissionais, engenheiros, né? A gente está tendo uma pegada de tecnologia bem forte nesse congresso. Você tem a oportunidade dessa vez de participar do Cobrafim, tá? Os outros profissionais, desde a inscrição iniciada lá em 2018, a gente tinha aberto, né, tinha sido acordado que dessa vez outras categorias poderiam participar do Cobrafim. E no IP Amarelo tem uma sessão, né, de fóruns de discussão de temáticas, inclusive um é o meu queridinho e o queridinho da Renata, que é um projeto nosso, que é o Encontro de Ligas Acadêmicas de Fisioterapia. Depois a gente conversa um pouquinho mais sobre ele, tá bom? Eu fico empolgado, eu vou falando rápido, parece que o tempo, né? Eu não sei se as pessoas estão colocando algumas perguntas aqui no chat, gente, mas se vocês quiserem perguntar alguma coisa, vocês podem ficar à vontade, a gente está aqui para isso. Né? Olha, quanta gente conhecida, muito bom, ali, boa noite, que bacana, Carol. Felipe, Hércules, Tainá, essas meninas lindas. Isso aí. Olha, quero ver o trabalho de todo mundo aí no Cobrafim, hein? E tem uma outra coisa bastante legal, né, nesse Cobrafim, que é a sala IP Rosa, né, onde vão acontecer os minicursos. Em homenagem ao sexto Cobrafim, nós vamos ter 6 minicursos acontecendo e os participantes eles vão poder frequentar os 6 minicursos, né? Então, eles vão ficar disponíveis no formato on demand, então a hora que você quiser você clica e assiste ao minicurso. Para o minicurso também vai ter uma sessão de chat, né, de dúvidas para os ministrantes dos cursos. Então, eu acho que o conteúdo está muito bem trabalhado, os minicursos estão bastante atuais, são temáticas muito atuais, acho que respeitando o nosso tema central, né, Hudson? Novas abordagens para as necessidades antigas e os desafios atuais. Então, isso.
A Essa gente tem um pegada, tema né? transversal, né? Que essa era o slogan, o tema geral do Congresso. Então, assim, ia ter tecnologia, ia ter o IP, ia ter desafio. E falando em desafio, eu acho que a gente tem vivenciado bastante isso com a pandemia da Covid-19, né? Então, isso já impactou diretamente esse desafio que surgiu em relação ao formato. E mesmo um formato online, a gente está pensando com muito carinho, com muito cuidado, em coisas que sejam atrativas, que a gente consiga juntar a prática clínica, né? Mas sempre baseado em evidência e experiência também. A gente quer trocar, né? Somos dois clínicos, né, que trabalham também com pesquisa, e aí a gente tem essa intenção, né, de tanto nos ciclos da vida, que é uma outra diferença que a gente quer trazer na programação, centrada em pessoas e em fases de vida, em ciclos de vida, em resolução de problemas, saindo daquele modelo biomédico para um modelo mais biopsicossocial. E, inclusive, a gente vai ter a oportunidade de escutar falas e perspectivas da pessoa com deficiência. Isso tanto nas sessões de casos clínicos, no mercado de trabalho para essas pessoas, a gente tem um espaço que a gente vai escutar, né, como que essas pessoas podem estar atingindo o nível de participação que a gente tanto fala em CIF, né? Então a ideia é essa, a ideia é a gente abordar também as esferas, vai ter atenção básica, vai ter média complexidade, vai ter alta complexidade, vai ter tecnologia. Então a gente está muito feliz, né? E espero que vocês também vão se empolgando à medida que a gente vai divulgando as informações. E tudo vai estar lá no site. Qual que é o site? Perguntaram. Eu estou escrevendo aqui. Ótimo. .cobrafin.com.br. Entra lá direitinho, que aí você consegue todas as informações, tá bom? Hudson, você tem como fixar, será, de repente, o site aí? Eu não sei fazer isso. Deixa eu Olha, tentar gente, eu estou aqui. vendo muitos, Fixar enquanto o Hudson comentário. faz Acho que eu isso, consegui, fixei. fixar o site, né? Uhum. Eu estou vendo aqui várias pessoas que são nossos palestrantes entrando aí. Tamine, a Sandra, O Felipe também estava aí. O Hércules. Felipe, Hércules, Aline, um monte de gente aí, só gente fera, gente boa. Eu tô. É bom ficar disponível, né, Hudson? Porque a gente vai estar na correria, eu vou querer assistir tudo. Eu também vou. E assim, a gente vai ter essa oportunidade. Então, como a Renata falou, a gente começa então IP Verde, onde vocês vão ter a oportunidade de ver todos os trabalhos, né? Eles vão estar disponíveis, você vai conseguir colocar o seu e-banner lá, e aí você vai conseguir visualizar o trabalho dos seus colegas, as coisas que as pessoas estão trabalhando, até para você trocar ideia, né? Ter as suas próprias ideias. Eu não sei, eu sempre me inspiro quando eu vejo um banner assim, gente, por que eu não pensei nisso, né? E aí há uma novidade, posso falar? Os melhores trabalhos também dos e-banners, eles vão estar dentro da programação. Isso. Né? Então É vai ter um isso aí. espaço. É o que a gente falava dos pequenos notáveis, que era o projeto inicial. E aí dentro dessas floradas do IP, a gente tem um IP que é muito discreto, que não é muito conhecido, que é o IP verde. E aí foi por isso que a gente pensou, esse IP que é pouco conhecido, para muitas vezes aquelas pessoas que estão engatinhando na carreira, que estão começando a trajetória, eles vão ter o seu momento de destaque também para florescer e a própria questão ser verde amadurecer. Tá? Então, esse espaço vai ser um espaço para a gente trocar ideias. E como a Renata já tinha falado, a gente está pensando numa forma de gerar essa interação, né? Como vai ficar 3 meses disponível o evento para quem estiver participando, você pode trocar uma ideia. A gente não gostaria só que fosse um e-mail da pessoa para você mandar e pronto. Que tivesse algum tipo de interação e a gente está trabalhando bastante nisso. Tá? GCL, muito obrigado, nossa presidente, Cadê a né, pela G? confiança. Ela acabou de entrar. Aê, GCL. Obrigado aí pela GCL, confiança, né, presidente da Renata? Brafim. Não, a GCL, aprendo muito com a GCL sempre. Obrigada, GCL, por todo o apoio, toda a parceria. Com certeza, sem você, a gente não teria o evento desse tamanho que a gente está tendo. Obrigada.
Pois é, Tamile, eu não conhecia o ipê verde. Ele é muito discreto, na verdade, assim, dentro das floradas, porque, assim, como o próprio poema que a gente, o texto que a gente começou do Rubem Alves, a gente sequer cita ele. E ele é muito discreto, né? Aqui em Brasília, onde eu moro, os brasileiros são apaixonados pelos ipês. Então, vai começar as floradas já pelo roxo, e todo mundo começa a postar foto. A gente está com algumas ideias realmente da nossa programação, à medida que a gente for. É como se fosse a floração. Essa florada, vai acontecer isso. E a ideia inicialmente que o professor Emerson tinha é que essa floração natural fosse uma contagem regressiva para o evento. Então você na sua cidade olhou para a janela, viu um ipê, lembra do nosso congresso. Tá? E a gente está chamando, vem para o Cobrafim, vai dar tudo super certo. O ipê rosa, como a Renata falou, ele vai estar on demand. Então você pode, assim que começar o congresso, se você preferir, eu quero assistir todos os cursos de uma vez. Você pode fazer uma maratona de série, faz uma maratona de mini curso, tá? E a primeira vez, Renata, que a pessoa que vai ao Cobrafim, ela vai conseguir assistir todos os mini cursos, né? Porque a gente escolhia, não sei se eu vou para esse, eu não sei se eu vou para aquele. Então, pela primeira vez, a pessoa vai ter direito, ela vai conseguir assistir na íntegra esses 6 mini cursos. Será que a gente fala quais são esses 6 mini cursos? Será? Podemos. Não sei, ninguém está perguntando. É para falar não, o pessoal ou não é? tá quietinho, o pessoal tá quietinho. Cadê? Vamos apertar para chefe. GCL, falamos ou não falamos, hein, GCL? Dando spoiler. A gente vai, falando em spoiler, nós já temos os palestrantes confirmados, né? Mas a gente também vai soltando a cada confirmação, a cada nova confirmação, a gente vai alimentando o site, vai soltando nas redes sociais os nomes dos palestrantes, as temáticas que eles vão apresentar, para vocês irem aos poucos, realmente, como o Hudson falou, acompanhando, né, todo o congresso, toda a programação do congresso, assim como a gente acompanha as floradas dos ipês, e aí vocês vão poder ver que realmente o conteúdo tá bastante bacana, tá muito bom. Já tem gente correndo no site para dar uma cutucadinha, uma espiadinha, ó. E é isso aí, a ideia é essa. Tá lá os títulos, né? Então, assim, a gente vai ter... Deixa eu ver se eu falo ou não falo. A gente vai ter um mini curso sobre espasticidade. Sim. A gente vai ter um mini curso de, não sei, falo ou não falo? De terapia de restrição induzida pelo movimento, só que para membro inferior. Isso. Bem curioso para saber como é que vai ser feito isso. Pois é, né? É uma temática bastante atual, né? Como a gente disse. E mesmo a espasticidade, né? Que é um problema tão antigo, o Departamento de Espasticidade também está trazendo um aprofundamento do tema, né? Então, como é que a gente tem esse novo olhar para a espasticidade? Então, está bastante consistente, bacana e atual a nossa programação. O que mais tem? Não aguento mais falar de Covid. A gente precisa falar de Covid. E uma complicação bem comum, que é a vertigem pós-Covid, né? Então vai ter curso sobre isso. Olha que legal. Né? As questões da tontura pós-Covid, a gente vai discutir isso nos mini cursos. Treino locomotor. E a gente vai ter neuromodulação também, para criança e para adulto. Então, esses são os nossos 6 mini cursos, tá? E a gente vai ter essa oportunidade de estar aprendendo um pouquinho mais, às vezes para pessoas que nunca tiveram oportunidade de entender ou de aproximar-se, na verdade, né? Professora Paula Chagas, né? A gente precisa discutir outros desafios, né, com o Covid, e a gente vai ter também dentro da programação, a gente vai discutir questões relacionadas à Covid, né? Então a gente tem visto bastante na prática, não só as questões pulmonares, mas os efeitos musculoesqueléticos da Covid. Então a gente tem
dentro da nossa programação, a gente vai discutir também outros desafios que é essa síndrome, né? A síndrome pós-Covid, a Covid, a gente tem visto vários nomes em relação a isso, e o que isso também tem a ver com a nossa área de atuação, fisioterapia neurofuncional, né? A discussão, fora redes, na verdade, Participa Brasil, Paralisia Cerebral, enfim, né? A gente está se antenando em relação a isso. Oportunidade única de fazer 6 mini cursos no Cobrafim, com qualidade que o Cobrafim sempre ofereceu. Falando em 6, que é o nosso número cabalístico aí, né? 6 Cobrafim, 6 mini cursos, a gente vai ter 6 casos clínicos que, assim, Renato, eu estou apaixonado por esse momento casos clínicos, que é uma coisa que desde, eu acho, do 4º Cobrafim, né? Vem sido trabalhada aquela sessão Como Eu Trato. E aí essa Como Eu Trato, a ideia inicial é que a gente consiga levar os pacientes para o congresso. E aí a gente tem uma comissão específica para isso. Eu sou muito grato ao trabalho que a Comissão de Apoio Clínico está fazendo. Eles estão selecionando histórias de pacientes, né, para que essas histórias elas possam ser contadas no congresso, sob a ótica deles também. É claro que com todo o rigor técnico, metodológico, de direito de uso de imagem, de conflito, de termos de consentimento, né? Essas pessoas elas vão ser convidadas para estarem participando, né? E essa sessão caso clínico ela vai funcionar com a fala dessa pessoa, a exposição da situação, problema dela. A gente vai ter obrigatoriamente a fala de um fisioterapeuta comentando, discutindo o caso, e centrado em família, centrado na sociedade, no trabalho, e a gente também vai ter outros colegas de outras áreas comentando esse caso. Então a gente vai ouvir e aprender muito com o pessoal do serviço social, o pessoal da terapia ocupacional, o pessoal da fonoaudiologia, o pessoal da educação física, o pessoal da tecnologia. A gente tem 6 casos nas sessões IP roxo e a gente vai ter mais 3 casos sendo discutidos na IP branco, que são os casos que vão ter parceria com moderadores internacionais, né? A gente vai ter criança, a gente vai ter adulto, a gente vai ter idoso, né? Eu particularmente estou muito feliz com o caso de um idoso com transtorno cognitivo que a gente vai estar trazendo, né? Essas questões um pouco mais de cuidados paliativos também, que é uma coisa que muitas vezes a gente fica pensando em curar, né? Devolver, mas e aquela pessoa que a gente precisa realmente dar aquele conforto, e aquela família muitas vezes que precisa desse suporte, né? A Renata tem esse olhar muito para a criança, eu tenho esse olhar para o idoso e para o adulto, então a gente precisa pensar nessas pessoas, essa rede de apoio, como a professora Paula Chagas já falou, e centrado na família, né? É isso que a gente precisa pensar. Sim, e pensar nas linhas de cuidado, né? Então isso é importante também, como é que a gente dá continuidade ao cuidado, pensar nas redes, né, de assistência, de atenção à saúde. Então, o que a Gisele está falando? Está dando um pouco dando eco. Melhorou? De eco. Melhorou um pouquinho? Não sei se é o meu fone que estava dando interferência. Tá me ouvindo bem, Renata? Pode ser o meu também, eu tô. Ah, então pronto. Para mim aqui tá tudo bem, mas pode ser o meu, né? Então a ideia é que a gente também a gente saia realmente do modelo biomédico sem deixar de contemplar esse modelo biomédico, né? Sem deixar de discutir a disfunção, mas que a gente transcenda esse modelo, né? Então acho que isso é importante. Essa acho que é a mensagem principal desse congresso. Como é que a gente amplia a visão e muda o paradigma do pensamento do fisioterapeuta, né? Quebrar paradigmas é um desafio que a gente tem tentado desde ano passado, quando começou a pandemia, mudar o modelo do congresso. A gente adiou por um ano, e a gente vem aprendendo muito com as experiências também, na verdade, né? Que a gente, como a gente mesmo falou no texto lá, nos aprendizados, nas experiências que a gente vem tendo ao longo desse processo todo, desse último ano, né? E como o próprio IP, né, no meio período mais sofrido, que é a seca, é onde ele floresce, né?
A gente perdeu algumas folhas, mas a gente, se Deus quiser, vamos florescer aí a gente vai florescer aí com esplendor e com resultado, porque a gente tem trabalhado desde o início do ano, incansavelmente, né? As nossas famosas reuniões depois das 10 da noite, né, Renata? Para poder a gente trabalhar, a gente é quase coruja, né? Para realmente a gente conseguir ofertar uma programação de qualidade. É aquilo que a gente pergunta, o que você faz da meia-noite às 6? Cobrar fim. É assim. Não só, né, Hudson? Não só da meia-noite às 6. Também, né, Renata? Mas a gente está fazendo tudo com um trabalho muito intenso e com muito prazer e realmente deixando a programação do jeito que a gente gostaria de ter, né? Então, tudo que a gente gostaria de ouvir, gostaria de discutir, que a gente acha importante, a gente está colocando nesse congresso. Ok. A gente tem o IP Amarelo, né? Dentro da programação, além de palestras, a gente vai ter os nossos fóruns, né? Nós temos 6 grandes fóruns, né? A gente vai ter um fórum sobre empreendedorismo, que é uma coisa que cada vez mais o fisioterapeuta ele precisa ter esse olhar, né? Ainda mais nesses momentos de crise, muitas vezes empreender pode ser uma grande oportunidade. E quantas pessoas conseguiram empreender nesse período de crise e foram bem-sucedidas, né, Renata? A gente tem visto bastante experiências em relação a isso, né? Então, mas o que a gente precisa? Né? O Felipe já está vibrando aí. O Felipe tem surpresas em relação a isso. Aguardem, tá? Como é que a gente vai empreender? Né? Porque muitas vezes a gente tem uma boa ideia, mas como colocar ela em prática? Acho que a gente vai ter pano para manga nesse fórum, tá? A gente precisa também pensar nessas questões de apoio dentro do sistema, CREFITO, e muitas vezes nós temos esses representantes por meio das câmaras técnicas. E a gente vai ter um fórum sobre isso, né? Sobre câmara técnica, sobre esse aproximar-se com o sistema, como que é, o que isso interfere. Porque, assim, a gente está aqui discutindo dentro do movimento associativo, que é algo que, para mim, fez tanta diferença na minha carreira. Mas também tem um movimento relacionado ao conselho, a gente também tem as questões agora das associações, não, me fugiu a palavra, dos sindicatos. Então, assim, a gente precisa começar a discutir essas outras esferas também, né? E um desses representantes são as câmaras técnicas, né? Para dar esse suporte, que é essa linha de contato que a gente tem entre as associações e o sistema. Estou bem curioso para ver esse resultado desse fórum. A gente está com muito carinho, muito amor, pensando muito no nosso futuro. E aí, mesmo antes de pandemia, eu e Renata tínhamos um sonho de fazer o primeiro encontro de ligas acadêmicas de fisioterapia dentro do CobraFim. E aí, esse sonho não morreu, né? Ele continua em frente. E a gente gostaria muito de você que está aí nos escutando, que faz parte de uma liga acadêmica, conversa com o pessoal, vocês têm direito a inscrição com um grupo maior, vocês conseguem um desconto. Vem participar, vamos escutar, a gente quer ouvir, a gente quer pensar no futuro da nossa profissão e esse futuro vem de vocês, os nossos estudantes de graduação. Tá bom? E não à toa, né, Hudson? Na moderação desse fórum, nós dois vamos estar juntos, né? Então, para um estudante, é o presidente do congresso, a presidente da comissão científica, estando nesse fórum. O que isso significa? Acho que isso demonstra o quanto a gente acredita nos estudantes como realmente o futuro da fisioterapia, né? Então, a gente se desloca, né, de todas as moderações, de tudo que a gente tem que fazer no meio do congresso, que não é pouca coisa, e a gente vai para essa sala juntos, né? Então, a gente realmente, como o Tom falou, a gente tem muito carinho por esse fórum das ligas acadêmicas. E as ligas, elas são uma oportunidade, né? A gente diz que é um projeto de extensão, mas o que acontece dentro de uma liga, em termos de empreendedorismo, em termos de conhecimento científico, de ensino, de assistência, quer dizer, eu acho que é difícil até a gente enumerar tudo
que o ambiente da Liga proporciona para o estudante e para a instituição, né? Então, a gente está bastante contente com esse fórum. Sim. Falando em estudante, não tem como a gente discutir esse processo de formação e de educação, né? Então a gente vai ter um fórum de educação, onde a ideia é a gente discutir questões relacionadas à graduação e também à pós-graduação, né, do profissional em formação da fisioterapia, essa ciência que a gente vive todos os dias, né, na nossa prática clínica. Então, quais são os elementos necessários para essa questão de aprendizado, né? E esse ano tem sido cada vez mais desafiador, esse modelo híbrido, né, que a gente tem vivenciado e antigamente era uma preocupação, hoje é uma realidade. Como que a gente pode discutir habilidades e competências, né, dessa forma? Ainda mais uma profissão que lida com o movimento, com o toque, né? Quais são as estratégias que a gente pode estar levando para essa formação, né? Nesse momento, eu recebo, por exemplo, profissionais em residência aqui na Secretaria de Saúde do Distrito Federal. E muitos eles chegam na residência, nossa, não tive a oportunidade no último ano de estar praticando. Então, assim, acaba que no nível de pós-graduação, a pessoa está buscando elementos que faltaram na graduação. E aí? Né? Será que esse é o caminho? Será que essa é a possibilidade? Existem outras possibilidades? Tem como a gente melhorar essas questões? Então, a gente vai ter um fórum para a gente estar discutindo justamente esses elementos relacionados à nossa formação, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Tá faltando? É isso aí. Tá faltando. Tem o fórum também das memórias da fisioterapia, né? É onde a gente honra todas as pessoas que contribuíram para a história da fisioterapia neurofuncional, né? Esse eu quero sentar e escutar com o coração bem aberto. A gente, quem vai estar conduzindo esse projeto é uma pessoa que tem um coração enorme, né? A doutora Viviane Costa, né? Que está aqui nos ouvindo, nos assistindo, participando. Então a gente está... É um projeto que a gente pensou ano passado. Ano passado a gente fez um lançamento do canal do YouTube da Abrafim, um momento que a gente reuniu, né, os presidentes, né, que a Abrafim já teve, né, doutora Gessiele Monareto, doutora Solange Canavarro e doutora Sibeli Quinaut, e também o doutor Rui Costa, né? E aí foi bem interessante sentar, escutar, né, essa trajetória muitas vezes, né? E pelo que a gente está sondando, a gente vai ter histórias lindas para contar. Histórias, muitas vezes, que essa geração, a gente acabou de falar de Liga, né? Como que essas pessoas, que foram os nossos pioneiros, desbravaram de fato, né, esse cenário que muitas vezes, até lá no interior, muitas vezes onde a gente vai dar aula, ou a gente vai conversar, eu tenho a oportunidade, por exemplo, de dar aula em Mato Grosso, às vezes você vê pessoas que vêm, né, muito lá do interior e muitas vezes não tiveram essa oportunidade e estão realmente desbravando. E aí, essas histórias dessas pessoas vão ser um exemplo, né? E assim, essa eu vou sentar, essa provavelmente vai ser uma que eu vou ficar sentado escutando, né? Adoro ouvir história, né? Gosto muito dessas histórias. A Gessiele está comentando aqui, ainda bem que vai ficar tudo disponível por 3 meses, porque é isso mesmo, né? A nossa vontade é realmente poder assistir tudo, né? Exatamente. E a gente tem um fórum aí para uma questão mais... esse é o coração do congresso, a gente fala, né? É a questão mesmo das emoções, dos sentimentos, da nossa história. E pelo que a gente estava conversando ontem, né, Renata estava conversando juntamente com a Lorena, que é a nossa diretora secretária, a doutora Viviane, que é a nossa diretora suplente, e a doutora Miriam Calheiros, um beijo para a Miriam, né? Que é a nossa vice-presidente, em relação a isso, e a Miriam foi dando algumas sugestões de pessoas, e a gente começou a conversar, né? E como que foi, na verdade, essas pessoas para chegar onde chegaram? E assim, a gente foi conversando e foi surgindo nomes de pessoas, e a gente foi lembrando dessas trajetórias. Eu acho que vai ser um dos momentos mais lindos do evento. Lindo é uma palavra que quando a gente se emociona, né? E eu gostaria muito de me emocionar, e eu sei que eu vou me emocionar nessa sala.
Uhum. Daí, como a gente Sim. está falando de expansão, retração, yin e yang, a gente sai da emoção e vamos para a razão. O último fórum que falta, o sexto, é o fórum sobre diretrizes clínicas. Né? A gente vai ter uma oportunidade de discutir, né, o que é uma diretriz, né, para que ela serve, como que eu preciso nortear as minhas condutas baseada em uma diretriz. Né? E quem vai estar à frente desse fórum é a nossa diretora científica, doutora Luanda Colange, né? E a ideia é a gente discutir realmente evidência. Né? Porque a evidência é o que faz a gente continuar indo em frente, a gente buscar entender o que o outro tem, o que a pessoa busca, né? Para a gente poder realmente contribuir com o que a gente faz de melhor, que é a nossa assistência fisioterapêutica. Esses Uhum. são 6 fóruns. Isso. E 6 agora a gente casos. expandindo um pouquinho mais, né, Hudson, indo para fora do país, Ah, né? É ótimo. a nossa conferência de abertura vai ser com a presidente da Associação Internacional, né, de Fisioterapia Neurofuncional, que é a professora Judith Deutsch, né, que é uma fisioterapeuta fantástica. Então, hoje ela representa a fisioterapia neurofuncional no mundo. E ela nos deu a honra de fazer a conferência de abertura, justamente para dizer quais são as perspectivas da fisioterapia ao redor do mundo. Então, para que a gente tem que se preparar? Para que essas novas gerações que estão vindo aí têm que se preparar? Né? E nós que, a maior parte, né, dos membros aqui da Abrafim, né, muita gente envolvida com o ensino, como é que a gente prepara, né, esse nosso estudante para seguir esses caminhos, para enfrentar esse futuro, né? Então também eu estou bastante ansiosa para essa conferência de abertura, e a Abrafim, ela está com uma parceria cada vez mais estreita com a INPA, né? Com a Associação Internacional de Fisioterapia Neurofuncional. Então, o Brasil está ganhando uma visibilidade bastante grande no mundo, dentro da fisio neurofuncional, e essas parcerias, assim como o Congresso Internacional, ele só vem reafirmar esse tipo de coisa, né? Então, a gente tem, né, na presidência do Congresso Internacional a doutora Miriam Calheiros, que é a vice-presidente da Abrafim, né? E também no Congresso Internacional a gente tem a reprodução também, né, dos fóruns, dos casos clínicos, de mesas redondas, palestras, né? Então também vão ser 3 casos clínicos, né? 3 fóruns, 3 casos clínicos no Congresso Internacional. Né? Então, acho que a gente está batendo o recorde de caso clínico de E Cobrafin. olha que nesse da Internacional me veio aqui na memória, o passarinho me contou que vai ter experiência brasileira pura para resolver um determinado problema. Uhum, né? Isso, então isso reforça, né? Acho que a força que o Brasil está ganhando na fisioterapia neurofuncional mundial, né? Uhum. Então os eventos eles vão ser voltados para o público aqui do Brasil, mas também para os participantes do exterior, né? Vão ser todos legendados. Então as palestras em português vão ser legendadas em inglês para os participantes do exterior, assim como as palestras em inglês vão ser legendadas para o português, né? E vai ser muito bom a gente ter um momento aí de debatedores, palestrantes nacionais podendo falar para o mundo, né? Uhum. Ah, estou muito feliz, muito feliz, muito feliz. E falamos disso, falamos de fóruns e falamos de interação, né? Porque assim, a gente vai trabalhar por questões de segurança, e até mesmo porque muitos dos momentos vão ser legendados com as aulas gravadas, mas vai ter interação ao vivo, né? Vai ter a oportunidade de você mandar a sua pergunta, para você escutar, de você discutir, mandar via chat ou via caixa de perguntas. Então a gente vai ter essa oportunidade também. Tá? E você pode participar a posteriori também, escutando, ouvindo, né, vendo na hora que ficar mais tranquilo para você, tá? Porque, de novo, o evento vai ficar disponível durante os próximos 3 meses. Então, vai ter muito Cobrafim até depois que o Cobrafim tiver acontecido. Até o final do ano. Exato. Quase presente de Natal. Quase Dá um presente presente de de Natal Natal. antecipado.
dá uma inscrição no Cobra Fim para aquela sua pessoa que você gosta bastante, aquele físico que cuidou de você, aquele físico que você admira, que você respeita, né? Boa ideia. É É isso aí. isso. O que mais que a gente tem para falar? Doutora Gessiele Monareto está aqui, tudo ela comenta aqui embaixo e ratifica, é isso aí. Oi, Lorena tá Lori. aqui, Luanda tá aqui, a Carol, Vivi a gente já falou. Carol Baitelli, ela foi quem me ensinou tudo que eu sei sobre Instagram. Então, beijo, Carol. Perguntas, temos dúvidas, Acho que a gente foi falando e foi se empolgando. As raízes, né? a Viviane está comentando as histórias da raiz da fisioterapia, fisioterapia raiz, né? De onde tudo surgiu, é isso aí. Os fóruns, são 6 casos clínicos na nacional. Na internacional, são 3 fóruns e 3 casos clínicos. Vai ter muita experiência prática, né? Às vezes as pessoas falam, a gente vê muita pesquisa no Cobra Fim, mas como é que eu faço isso com o paciente na segunda-feira, quando eu chegar em casa lá na minha clínica? A gente vai ter essas experiências também, né? Isso. Como que eu faço, como que eu cuido, como que eu trato. Até mesmo dentro dos casos, né? Tem coisa que a gente não resolve sozinho, então os problemas sociais, os problemas de muitas vezes de acessibilidade, a gente vai ter a oportunidade de escutar os assistentes sociais, os engenheiros, então eu acho que vai ser algo ímpar na nossa formação. Olha, eu tô vendo a Bibiana aqui, ela que ajudou a gente a fazer o template ali dos slides. Obrigada, Bibi. A Bibiana eu conheci no Cobrafim, em Floripa. Olha, A Bibiana apresentou justamente um caso clínico de mielo e eu e a Miriam fomos as debatedoras. E hoje a Bibiana é minha aluna de doutorado, está fazendo doutorado lá no laboratório com a gente. Olha só como o Cobrafim aproxima as pessoas, né? exato. Então, obrigada pela ajuda. O Obrigada a todas primeiro as. Cobrafim, doutora Renata Rassui, foi em 2012, em Minas Gerais. E depois de lá para cá não perdi nenhum. Eu, se fosse você, não perdi. E a Não é? oportunidade que a gente tem de conhecer pessoas, essas pessoas maravilhosas que estão na minha vida até hoje, né? A gente sabe que está fazendo falta um contato próximo, um abraço, né? E isso a gente sempre teve pós-Cobra Fim, as nossas famosas saídas, né? Mas a gente quer continuar estando junto, continuar pensando nisso. Essa crise sanitária vai passar, está passando, se Deus quiser vai passar breve, né? Claro que a gente precisa continuar com as nossas medidas de proteção, de cuidado individual, para cuidar a nós mesmos e as pessoas que amamos, mas o Cobra Fim está aí. O Cobra Fim está aí com todas as suas características, né? Com toda a sua história e contando mais histórias ainda, né? Histórias de processos, de pessoas que contribuíram para essa profissão que amamos e que abraçamos, para a finalidade, né? De atender pessoas que precisam do nosso cuidado, das nossas mãos, das nossas orientações, e essas pessoas vão estar lá presentes no evento, né? Materializadas em casos que foram escolhidos a dedo para representar outras milhares de pessoas que precisam e muitas vezes não tem essa oportunidade de ter essa discussão ou essa interação ou essa oportunidade do programa profissional e que com certeza vai fazer toda a diferença. E é importante, Hudson, você mencionar os casos, né? Hoje a gente fala tanto de aprendizagem baseada em problemas, né? E nós, na área da saúde, a gente sempre fez discussões de caso. E a discussão de caso, eu acho que ela é não só uma oportunidade para a gente rever toda a parte clínica, mas justamente da gente discutir a fronteira do conhecimento, né? Então, as coisas não são separadas. Quando a gente diz ciência e clínica, tá tudo junto, né? Assim como muitas vezes é um caso que faz a gente ter uma pergunta de pesquisa e desenvolver um projeto, é a ciência que muitas vezes ajuda a gente a vislumbrar o que fazer, como é que a gente resolve um problema que a gente está com dificuldade, né? Então eu também sou muito fã
desses casos, batemos recorde de número de casos aí, né, em congresso, e não é à toa, é porque realmente a gente acredita nessa aproximação entre a clínica e a ciência. É isso aí. Né? A Gisele colocou aqui no chat, são 5 IPs que a gente vai estar representando, né? 5 meses, contagem regressiva aí, 5 foradas aí até o Cobrafim, né? Vamos lá, vamos fazer a contagem, a gente guarda vocês ansiosamente lá no nosso evento, né? A gente está bastante ansioso, né? Para realmente dividir um pouquinho desse trabalho que a gente tem feito, né? Com essas pessoas maravilhosas que têm aceitado esse desafio de estar nesse mesmo barco com a gente, tá? E é isso, né? Quebrar paradigmas, né? O modelo centrado na doença é algo que a gente quer mudar e já vem bastante tempo dentro dos Cobrafins discutindo isso, para esse modelo mais centrado mesmo na pessoa, né? E é essa pessoa que a gente quer ajudar, é essa pessoa que a gente quer romper barreiras e desenvolver facilitadores. Uhum. Carlos, beijo, Carlos. E as tecnologias, né, Hudson, nesse sentido, né? Isso também foi um tom que, desde o começo, o Emerson quis trazer para o Cobrafim e a gente mantém, né? Porque a gente também acredita bastante nas tecnologias. Então, a gente também tem aí um conteúdo que extrapola bastante a questão só da disfunção, né? Sim. Da estrutura e função do corpo. Como a Vivi falou, né? Ela está falando, né, a gente seguiu o modelo da CIF. Uhum. Sim. Né? Sim. E dentro disso que você está explicando sobre tecnologia, uma coisa que é importante a gente falar é que tecnologia não é apenas o produto, não é o duro, né? Que a gente muitas vezes pensa, é a prótese, é o robô, né? É o videogame. Não, tecnologia pode ser uma ideia inovadora, pode ser uma cartilha, né? Que muitas vezes você mesma tem experiência em relação a isso, com materiais de baixíssimo custo, que podem beneficiar bastante a população também. Então, quebrar também esse paradigma, né, achando que tecnologia é só aquilo que é caro. Não, você pode, na verdade, desenvolver uma estratégia tecnológica de baixíssimo custo, você pode pensar em inovação, que é uma forma diferente de resolver um problema. A live do ano passado, quando a gente estava engatinhando para lançar o Cobrafim, né, eu tive a oportunidade de dividir esse espaço com o professor Emerson e ele foi falar sobre isso, sobre inovação e tecnologia. E aí a gente está tendo agora, né, esse momento de trazer por meio da tecnologia virtual, seja por meio do seu celular, do seu telefone, celular e telefone foi repetitivo, mas do seu computador, enfim, a oportunidade de aprender de uma forma diferente e inovar. Né? A gente está buscando trazer coisas diferentes também nesse cenário, né, de aulas virtuais. Então, a gente optou, né, desde o início, em estar discutindo com a problematização por meio dos casos, essa questão de o que fazer por meio dos fóruns, né, mas também aprender muito com a história dos outros, né, com a questão mesmo do projeto Memórias. É o que nós temos para hoje. Esse é o Cobrafim, o sexto Cobrafim. E eu acho que vai deixar muito o que falar. Vai dar muito o que falar. Muito bom. Tem perguntas, gente? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa? Se eu e a professora Renata pudermos responder, estamos à disposição. Ratificando, só sempre ratificando, o site está aqui embaixo, cobrafim.com.br. Corre lá, se inscreve, dá uma olhadinha na submissão dos trabalhos, né? Temos um mês aí para submeter os trabalhos, então já preparem, já submetam. Tem os modelinhos, então dessa vez a gente também fez
os modelos de resumo para facilitar todo mundo. Então, ótimo. todo tipo de resumo, a gente tem template para isso. Então, se você vai fazer um resumo simples, se você vai fazer um resumo de uma revisão sistemática, meta-análise, se você vai fazer um resumo de um protocolo de ensaio clínico, você também pode enviar o seu trabalho. Então, a gente tem modelo para todos esses formatos de trabalho, de resumo aí, de caso clínico, você quer fazer relato de caso. Então, tá tudo super explicadinho lá no site, como é que você faz. E a ideia também de disponibilizar esses resumos e essas instruções também é oferecer um momento formativo, né? Então, o estudante que está indo pela primeira vez num congresso, submetendo pela primeira vez o seu trabalho, a hora que ele lê as regras, né, de submissão dos trabalhos lá no site, a hora que ele baixa o modelo, ele aprende, então é assim que eu faço um caso clínico, um relato de caso, é assim que eu faço um protocolo de ensaio clínico. Então, a gente também teve essa preocupação de fornecer os modelos, para que também as pessoas pudessem aprimorar a sua escrita, né? A escrita, ela vai fazer parte da vida do fisioterapeuta sempre, né? Desde a graduação, no seu TCC e para o resto da vida, numa especialização, né? Então, só por curiosidade, já vale a pena vocês darem uma olhadinha lá na área de submissão dos trabalhos. Tá tudo lá, não tem desculpa, tá tudo bonitinho, mastigadinho. Então aproveita a oportunidade, desengaveta. Eu falava muito isso na faculdade, desengaveta aquele projeto que você tem lá, você tem um resultado interessante, às vezes aquele paper, né, que não foi do jeito que você queria, aquela revista. Aproveita, vamos lá, acorda galera, vamos submeter trabalho. A hora é essa. Sim. Olha, recebemos um elogio aqui da Paula, melhor congresso da área do mundo. Obrigada, Paula. Tomara, viu? Tomara que a gente mereça. E vamos lá. Olha o mestre Sala chegando aí no grupo. Ei, Thiagão, seja bem-vindo. Muito bom. A Paula já está listando, Paula, todos os trabalhos que você vai enviar, né? Quero ver. Quero ver o laboratório da Paula. Vai ter, manda um abraço. A gente tem parcerias, a gente está confirmando uma série de parcerias, né? E a gente vai ter espaço para um momento para a gente conhecer, né, produtos também. A gente tem os simpósios satélites, né? Então a gente está com um espaço lá no site. Se você for para plano comercial, proposta comercial, se você participa de alguma empresa e acha que o seu produto beneficiaria os fisioterapeutas ou profissionais que vão estar participando do congresso, é a oportunidade que a gente tem aí de mostrar a sua marca, mostrar o seu produto. Então, vai ter espaço também por meio dos simpósios satélites lá no congresso. Tá bom? Isso é importante, né? Os simpósios satélites, né, como a gente estava dizendo, os simpósios que vão orbitar, né, ao redor do congresso, são os momentos das empresas, delas mostrarem seus produtos, o que elas fazem, né, da iniciativa privada. Então, a gente já está com quase todos os simpósios satélites fechados. Então, se vocês têm conhecimento, quem tiver conhecimento, corre lá e faz a proposta comercial, porque é importante também, né, a gente poder abrir um espaço para a gente saber, né, o que é que tem aí de novidade em termos de produtos e serviços, né? A gente, infelizmente, não vai ter a nossa feira, como nós sonhamos em ter um pavilhão, né, para a gente apresentar esses produtos, mas é uma oportunidade para a gente conhecer os produtos, conhecer experiências, né, diferentes, enfim, por meio desse simpósio. E eu sempre adorei quando escutei a primeira vez que você falou sobre eles orbitarem em torno da programação científica, né? E é isso mesmo que a gente vai estar buscando por meio deles, né? Material, informação e conteúdo também de uma forma diferente, tá bom? O que mais? Acho que agora a gente falou de tudo. É bastante coisa, né, Hudson? Eu acho que a gente falou pouco do primeiro dia, né? O primeiro dia,
ele não vai estar dividido em salas, Ah, é né? verdade. O Uma primeiro sala dia ele só. vai. Isso, ele vai ser uma sala só com todo mundo junto, né? E a gente tem a programação internacional junto com a nacional, né? Temos um painel interativo com os palestrantes nacionais e internacionais. Depois a gente tem uma mesa redonda, né? É, que também tem participação internacional e nacional. Então, o primeiro dia ele está. É uma programação que a gente considera bastante importante, bastante forte, e Uhum. daí a gente resolveu juntar todo mundo numa sala só. E essa questão de estar junto e misturado, vocês vão perceber na programação, tá? À medida que ela for saindo, que a gente não vai ter uma sala só da criança e uma sala só do adulto. A gente está junto e misturado. Porque tem coisa que, assim, o pessoal que trabalha mais com criança tem mais know-how do que as pessoas que trabalham mais com adulto. E a gente pode aprender. Essas teorias, na verdade, compartilhadas, assim, é uma oportunidade da gente aprender com o saber do outro. Às vezes, uma experiência que dá certo no adulto pode funcionar na criança e vice-versa. Então, a gente vai ter essa oportunidade desse passeio, que essa era a ideia desde sempre, né, nesse box Seus Uhum, IPs, que a gente consiga transitar entre uma sala e outra. E aí, agora, nesse ambiente virtual, fica mais fácil ainda. Você pode, de repente, no momento síncrono, não, eu quero nesse momento assistir esse momento síncrono. Mas depois você assiste assíncrono, você volta, você passeia, né? Então vai ter curso, uhum. vai ter interação, vai ter fórum, vai ter caso clínico, vai ter memória, vai ter trabalho científico e muito mais dentro do Cobrafim, o sexto Cobrafim, de 3 a 6 de setembro de 2021. É isso aí, pessoal. Aguardamos todos, divulguem, compareçam, interajam. Realmente vai ser uma oportunidade bastante única, né? Uhum. Para a gente fazer trocas em várias áreas, com vários profissionais, de diversas formas. Então, bora lá. Bora lá. E só para a gente estar fechando esse momento, eu lembro que ano passado, quando a pandemia surgiu e realmente o Congresso em 2020 foi algo que foi inviável, a gente fez uma carta, né, e assinamos nós quatro, né, a GCL, você, eu e o professor Emerson, e a gente usou um pedacinho de uma letra de uma música do Oswaldo Montenegro que fala assim: como que se faz com todo cuidado, né, a pipa que precisa voar. É o que a gente tem feito, né? E a gente realmente está voando porque agora o Congresso está na nuvem, né? E com o mesmo Uhum, cuidado, com o mesmo carinho, né? Castelos que constroem, como dos castelos que se constroem dos sonhos, né? Então, o Cografim está vindo aí. E espero que vocês realmente, do fundo do coração, aproveitem, né, cada um desses espaços que está sendo feito com todo esse carinho, zelo, cuidado, e que a gente possa realmente levar o nosso melhor para aquela pessoa que importa, que é o nosso paciente. Tá bom? isso aí, pessoal. Bora Então lá, é bora se isso. inscrever Vamos se e a inscrever. gente vai se vendo. www.cografim.com.br. Tá lá, a gente está atualizando o site, dá uma olhadinha, checa lá e nos encontramos em setembro no Cografim. Tá bom? Até mais. Renata, minha querida, é muito bom sempre estar com você, né? E É, assim, a gente digo tem desenvolvido uma mesmo. afinidade, está sendo muito legal, assim, Sim, aprendendo muito. sim. Meu grande E parceiro. às vezes a gente está pensando, a gente está assim, eu pensei numa coisa, eu ia te falar isso. Então é essa parceria, né, esse cuidado, esse zelo que a gente quer entregar o nosso coração, né, Renata, nesse Cografim para você, Uhum, tá bom? uhum. Muito obrigada, Hudson. Obrigada por toda a parceria. Obrigada também à diretoria da Abrafim, às outras comissões do Cobrafim, ao meu laboratório, as meninas que estão aí na minha retaguarda também segurando as pontas, né?
Então, obrigada por tudo. E vamos que vamos. Obrigado ao nosso corpo de delegados, né? E eu espero muito contar com vocês na divulgação. Obrigado aos nossos departamentos científicos. A Abrafim também tem 6 departamentos, então muito obrigado ao DC do adulto, DC da criança, DC do vestibular, espasticidade, neuromodulação e de transtornos do movimento. A gente conta muito com vocês, né? E vocês fazem parte, né? A programação tem cada detalhe da programação, tem um pedacinho de vocês, somos todos Abrafim. Uhum. Obrigado, nossa diretoria, a todos, né? E mais uma vez, doutora Gessele Monareto, pela confiança, né? De, nesse momento, né, ter depositado a minha Renata essa oportunidade. E tá aí um grande cantor aí, Bruno Brenha, meu amigo. Se tiver um espaço para tocar uma viola, eu sei que você estaria aí fazendo um show. Saudade de você. Beijo, então tá bom, gente. Boa noite a todos. Bom final de semana. Sextou. Agora a gente vai para nossa cervejinha, né? Tchau. Tchau, boa noite, gente.